Olá, amigos! A seleção brasileira está pronta para enfrentar a equipe do Paraguai nesta terça-feira no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A bola rola às 9h30 da noite no horário de Brasília, 8h30 no horário local. E o técnico Dorival Júnior, na véspera dessa partida, fez uma grande promessa a toda a torcida brasileira. Sabendo que assumiu a pentacampeã mundial no início dessa temporada, ainda está invicto, mas há uma pressão muito grande para que a nossa seleção tenha melhores desempenhos dentro do gramado. O Dorival Júnior não promete um desempenho esplendoroso, magnífico, encantador, já neste duelo pela 8ª rodada das eliminatórias. Mas ele foi a público e ao final da coletiva de véspera do jogo contra a equipe paraguaia, prometeu que a seleção brasileira estará na Copa do Mundo de 2026. Eu não tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Uma promessa do Dorival, ele diz, podem me cobrar. Para contextualizar, foi na última resposta da entrevista coletiva. O Dorival estava sendo perguntado sobre aquela expectativa de ver uma seleção brasileira sempre chegando nas grandes decisões. Ele falou, podem me cobrar, estaremos na final da Copa do Mundo. Em 2026, a gente vai completar não somente 24 anos sem conquistar a Copa, mas 24 anos sem chegar a uma decisão. Estivemos muito próximo nesse período em 2014, mas próximo por estar na semifinal, né? Porque na semifinal aconteceu o que aconteceu, já fizemos 10 anos, né? Do 7-1 no estádio do Mineirão. Mas depois daquelas 3 finais consecutivas, 94 com o tetracampeonato nos pênaltis, 98 perdendo para a França e 2002 ganhando a equipe da Alemanha no Japão, desde então a gente não chega numa decisão. Eu lembro que durante a Copa América, o Dorival ele se mostrava muito confiante, ele chegou a dizer durante a competição que a seleção brasileira estaria na final da Copa América e na final da Copa do Mundo. Não foi nesse tom de promessa, nesse tom de cobrança, mas sempre falando, eu estou muito confiante de que a nossa seleção estará na decisão da Copa América e na decisão da Copa do Mundo. Esses eram os 2 grandes objetivos do Dorival. O primeiro não rolou. Tivemos uma Copa América com 3 empates e 1 vitória. Caímos nos pênaltis para a equipe do Uruguai. Coloco muito na responsabilidade daquele empate contra a Costa Rica, porque se a gente é um pouco mais ousado contra a Costa Rica, poderíamos ter enfrentado o Panamá. Você ganha tempo, ganha casca, ganha confiança e pode levar a equipe numa fase mais distante da competição. Enfim, não chegamos à final da Copa América e agora o Dorival promete e pede que seja cobrado que a seleção brasileira vai chegar na final da Copa do Mundo de 2026. Para quem gosta das coincidências, né? Ficamos 70 a 94 sem conquistarmos uma taça. Nos Estados Unidos, levantamos a taça do Mundial. Mais uma vez, 24 anos sem levantar a Copa do Mundo, 24 anos depois, voltaremos aos Estados Unidos para lutar pelo hexacampeonato, sonho de todo mundo que torce pela seleção brasileira. E internamente, os jogadores, como eu disse no início, não estão prometendo brilhantes atuações esplendorosas agora. Há o entendimento de que há necessidade, sim, isso está incomodando o Dorival. A gente que acompanha a seleção no dia a dia, a gente percebe isso. Não o fato da seleção brasileira não estar desempenhando o melhor futebol agora, mas o fato dessa cobrança estar vindo agora. O Dorival ele está incomodado com essa cobrança. Ele está incomodado, repetiu muitas vezes a palavra paciência em todas as últimas entrevistas coletivas que ele pôde realizar, tanto na Copa América, tanto nesta data FIFA. Ele tem batido na tecla da paciência, um Dorival que, de certa forma, ele não entende como a cobrança está vindo tão grande depois de um período em que a seleção brasileira empatou com a Venezuela, perdeu da Colômbia, perdeu da Argentina, perdeu do Uruguai, e ele venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha e ainda está invicto. Isso não é a minha opinião, isso é o sentimento do técnico Dorival Júnior em relação a essa questão. O Dorival acha que a cobrança é desmedida para o momento da seleção, mas ele promete que daqui a 2 anos, além de estarmos na final da Copa, a seleção brasileira chegará ao Mundial na plenitude.
Se ele cumprir essa promessa, será o melhor dos mundos. Não apenas chegar no Mundial, mas chegar na Copa do Mundo com as condições dessa disputa de igual para igual contra equipes que estão com um planejamento mais consolidado. A Argentina apostou no Lionel Scaloni, deu certo. Manteve agora no pós-Copa do Mundo de 2022. O Uruguai tem um planejamento no comando do Marcelo Bielsa. A França tem seu planejamento. E assim a gente vai. Cada equipe traça um planejamento, sobretudo porque sabe que o futebol de seleções tem muito pouco tempo para trabalhar. E o Danilo, capitão da seleção brasileira, é sempre muito interessante a gente acompanhar as entrevistas do Danilo, ele atribui a esse fator a dificuldade que a seleção brasileira está tendo de competir em tese de igual para igual com as principais seleções do futebol mundial, como aconteceu no ano passado, quando a gente enfrentou Uruguai, Argentina e Colômbia e perdemos. Enfrentamos agora o Uruguai na Copa América e caímos nas penalidades. O Danilo fala sobre esse planejamento, inclusive disse que ele falou isso para o presidente da CBF, de um tempo perdido, de 2023, que a nossa matéria-prima é a melhor do mundo, uma das melhores do mundo, mas que o nosso planejamento foi muito ruim e só agora a gente está tendo um planejamento visando a Copa do Mundo de 2026 com o professor Dorival Júnior. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso, que eu separo por duas colunas, digamos assim. A primeira é aquilo que é a qualidade dos jogadores, né? Do material assim, humano enquanto a jogadores. Isso continua sendo das melhores do mundo. Eu levo 14 temporadas no futebol europeu, acho que alguma propriedade para falar em relação a isso eu tenho, e tenho certeza, estou seguro daquilo que eu estou falando, de que quanto a matéria-prima continua sendo das melhores do mundo. Só que existe uma coisa que evoluiu muito em todos os países, né, no mundo inteiro, que é a organização, planejamento, né, enxergar sempre mais adiante daquilo que se está vivendo no momento. E eu estou seguro de que nisso a gente deixou a desejar há algum tempo nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. Então você pensa, se a gente não conseguiu vencer fazendo aquilo, a organização, o planejamento, tudo com muita seriedade, tudo minuciosamente bem, a gente não conseguiu vencer. Nesse momento a gente está um passo atrás justamente por isso, porque a gente teve muita instabilidade. A gente, quando eu falo a seleção brasileira no geral, né, teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores, demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito. Digo conjunto, matéria-prima, organização e planejamento. Agora sim, com o Dorival, e desde que ele entrou em março, as coisas começaram a entrar por um caminho onde se pode falar que existe um planejamento claro e bem feito, mas ficou a desejar, isso está bem claro, eu já falei isso para o presidente, e está bem claro que depois da Copa do Mundo a gente perdeu tempo e isso faz com que a gente esteja um passo atrás, certamente. Bom, tá aí, portanto, eu acho que todo mundo concorda com isso, né? 2023 foi tempo jogado no lixo, a CBF embarcou na ilusão do Carlo Ancelotti, colocou o Ramon ali para ver no que dava, o Ramon não funcionou, perdemos para Marrocos, perdemos para o Senegal, ganhamos apenas da Guiné. Depois o trabalho do Fernando Diniz ali sem meio planejamento. O Diniz claramente queria uma coisa, o Edinaldo claramente queria outra. Um trabalho que só funcionaria também com planejamento, mas que o início foi muito ruim, então planejamento faltou demais. Então, a gente tem uma boa matéria-prima, para mim uma grande matéria-prima, uma das melhores do futebol mundial, sem dúvida alguma, uma garotada muito boa que está surgindo, jogadores experientes também de qualidade para agregar à seleção brasileira, mas que é preciso ter um planejamento, e o Danilo tocou nesse tema na coletiva, linearidade. A gente sabe que talvez essa linearidade da evolução do desempenho do time visando a Copa do Mundo de 2026 não corresponde às expectativas que são criadas com a seleção brasileira. Mas é importante você ter uma linearidade para ir subindo sem oscilar. Se você oscila toda hora, você tem que corrigir rota, e na seleção você não tem tempo para corrigir rota. Você precisa encontrar um modelo, alternativas dentro do gramado para conseguir consolidar um bom futebol, e o objetivo do Dorival, ele não esconde isso de ninguém, é chegar ao Mundial no ápice
do desempenho da seleção brasileira. O Danilo, nessa entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre uma fala que a gente trouxe já aqui no canal da Litoral News, no vestiário antes do jogo contra o Equador, onde ele diz: palavras vão ao vento, gestos é o que fica. Os gestos, eles ficam. Os gestos, eles reverberam para o torcedor. Os gestos, eles arrastam o torcedor a favor da seleção brasileira. E respondendo sobre isso, o Danilo pediu desculpas por uma confusão, né, por um bate-boca que ele teve com um torcedor após a estreia da Copa América. O Brasil empatou em 0-0 contra a Costa Rica. O Danilo refletiu muito sobre isso em nome de toda a seleção. Ele pediu desculpas sobre esse bate-boca com o torcedor que estava ali cobrando um desempenho melhor da seleção brasileira. O Danilo, no momento, não entendeu legal, mas passado o período da Copa América, ele pede desculpas para o torcedor brasileiro. Primeiramente, em relação a essa comparação, né, de palavras ao vento e atitudes, eu gostaria de voltar um pouco no jogo de estreia da Copa América. Eu gostaria de pedir desculpa a todo torcedor que se sentiu ofendido com aquele meu encontro com o torcedor ao fim da partida. Acho que o futebol é totalmente passional, é um esporte onde as emoções são sempre à flor da pele. E o torcedor mais ainda tem o direito de cobrar, de criticar, de expor ali seus pensamentos. Eu sou humano e reconheço que naquele momento ali eu tive uma atitude que, como atleta, como pai, como capitão da seleção brasileira, não era a atitude que deveria ter acontecido. Então eu queria falar sobre isso e pedir desculpa aqui, né, em frente às câmeras, porque eu acho que é muito importante reconhecer também através de atitudes e me colocar à disposição e vulnerável nesse assunto, refletir muito em relação a isso. E sem dúvida nenhuma não foi a melhor atitude que eu tomei, porque, como eu falei, o torcedor está ali para cobrar, paga ingresso, está ali com as emoções também à flor da pele, assim como nós. Em relação àquilo que o torcedor possa esperar de nós, eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, um padrão de luta dentro de campo, de raça mesmo, que é aquilo que o torcedor muitas vezes pede. Eu acho que a gente demonstrou muito bem nesse último jogo. Muitas vezes a gente, num contra-ataque, nosso retorno dos nossos atacantes, dos nossos meio-campistas, Rodrigo, Vinícius, Paquetá, voltavam sempre atrás da linha da bola, muito rápido. Isso é muito bonito de se ver. Isso é também um dos motivos pelos quais a gente não sofre muitos gols, não sofre muitas ações defensivas de perigo. E a gente tem que manter um nível, a gente não pode ficar oscilando também nessa disputa, também nesses embates em campos físicos. Eu acho que a gente tem que manter um nível mínimo ali de disposição, de entrega, de luta. Eu acho que isso que faz com que as pessoas olhem pra gente e falem: pô, estão vestindo a camisa da seleção brasileira com empenho, com determinação. Eu acho que é isso, a gente manter um mínimo, uma linha, assim, não ficar oscilando em relação a isso. Depois, a qualidade que o Brasil tem, certamente isso vai fluir de maneira natural. Bom, agora sobre o jogo contra a equipe do Paraguai, o técnico Dorival Júnior, como a gente já trouxe desde a segunda-feira pela manhã, vai utilizar o Endrick no 11 inicial. Com isso, a pentacampeã do mundo vai entrar em campo com o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana fecham a linha defensiva, o meio de campo com André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, o ataque com o trio do Real Madrid, né? Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro e o Endrick mais centralizado. Vai ser um desafio para a seleção brasileira furar a retranca do Paraguai, que é comandada agora justamente pelo técnico Gustavo Alfaro, argentino, que esteve à frente da Costa Rica durante a Copa América. A gente lembra como foi difícil furar a retranca da Costa Rica. O Paraguai é o time do 0-0 durante essas eliminatórias, empatou em 0-0 já contra a equipe do Uruguai na estreia do Alfaro. Os 3 empates que teve em 0-0, uma vitória por 1-0 e além das derrotas. O Paraguai, em 7 jogos que teve nessas eliminatórias, tem 3 empates em 0-0, uma vitória por 1-0. Nos outros 3 jogos, 3 derrotas, tomando 3 gols. Então, é o time dos placares magros. A equipe paraguaia tem jogadores conhecidos, né? O Gustavo Gomes não está à disposição, o atleta do Palmeiras. Entra o Balbuena na vaga dele. No meio de campo tem o Bobadilha, no gol tem o Gatito Fernandes. No ataque tem o Isidro Pita. Daqui a pouco a gente vai trazer a escalação completa do Paraguai para esse jogo de hoje. Mas vamos ouvir, é importante, a fala do Dorival Júnior sobre o momento da seleção brasileira. Se ele enxerga evolução, já que a evolução tem que ser linear, se ele enxerga evolução
na rotina de trabalhos que ele está tendo à frente da pentacampeã mundial. Ele destacou que foram apenas 2 trabalhos táticos de alta intensidade, todos esses na véspera contra a equipe do Equador. O único trabalho tático que ele teve com o time completo antes do Paraguai foi na segunda-feira pela manhã, mas foi um trabalho ali de pouco menos de 2 horas e numa intensidade um pouco mais baixa para corrigir algumas rotas, fazer alguns ajustes. Vamos ouvir o que o técnico Dorival Júnior falou sobre essa evolução, se ele enxerga evolução no trabalho dele na seleção brasileira. Percebo uma evolução como equipe. Eu não estou falando como qualidade de espetáculos. Eu acho que como equipe nós estamos encontrando um caminho, nós estamos muito fortes nas nossas retomadas de bola, nas nossas recuperações, na nossa volta, quando de repente na perda de uma bola eles trocam 2, 3 passes e esboçam um possível contra-ataque, uma transição. Nós estamos muito mais agressivos nessa nossa retomada. Como equipe, eu acredito que nós tenhamos evoluído. O que está faltando são os detalhes próximos à área adversária, uma tomada de decisão um pouco mais segura, uma opção um pouco mais confiável, de repente uma jogada individual que possa ter um desequilíbrio. Eu acho que esses pequenos detalhes que são fundamentais e que ainda não têm acontecido nesse momento. Eu espero que a qualquer instante aí nós voltemos a conviver com situações de improviso que nós, em outros momentos da seleção brasileira, tivemos aí aos montes. Tá aí, portanto, este é o Dorival Júnior, que ainda comandará a seleção brasileira por 5 vezes nesse ano de 2025 e não vai contar, provavelmente, com o Neymar Júnior. O atleta do Al Hilal, lembro, se lesionou em outubro do ano passado, dia 17, no Estádio Centenário, contra a equipe do Uruguai. Uma recuperação muito longa, é a mesma lesão que o Pedro teve recentemente com a seleção brasileira. Ligamento no joelho, é lesão de LCA, é grave, exige uma recuperação muito longa do atleta, um fortalecimento muito grande do atleta para que ele também não corra risco de novas lesões. Era uma lesão que há pouco tempo o jogador se recuperava em 6 meses, mas a medicina esportiva começou a perceber que quando o atleta voltava com 6 meses da lesão de LCA, ele tinha lesões que muitas vezes eram consequência desse tratamento mais curto. Então agora você perde o jogador, na maioria dos casos, por 1 ano. E no caso do Neymar, vamos passar de 1 ano no mês de outubro. Havia uma expectativa inicial que o Neymar voltasse à seleção brasileira justamente para os jogos contra o Chile e contra o Peru no mês de outubro. Não vai rolar. O Neymar vive uma expectativa de voltar aos gramados no Al Hilal em outubro deste ano. Se ele voltar, ele pode ser convocado para a data FIFA de novembro, mas essa é uma previsão otimista. Então, no momento, o departamento médico da seleção brasileira, chefiado pelo Dr. Rodrigo Losmar, Rodrigo Caetano, que é o chefe da seleção brasileira, o diretor da seleção brasileira, o Dorival Júnior, técnico da seleção, eles trabalham com a possibilidade de não contar com o Neymar para esse ano de 2025 e ter a volta do camisa 10 do Al Hilal e voltando à seleção brasileira naturalmente, volta a vestir também a camisa 10 que hoje está com o Rodrigo, para março, quando a seleção brasileira tem um jogo importante contra a Argentina, também pelas eliminatórias. Então, a seleção não conta com o Neymar para esse ano de 2024. Se ele se recuperar a tempo em outubro, vai ser convocado para novembro. Mas não é algo que está no planejamento da seleção brasileira. O planejamento é voltar a convocar o Neymar Júnior na data FIFA do mês de março do ano que vem, porque ele só pode voltar à seleção se voltar a atuar com a camisa do Al Hilal, comandado pelo Jorge Jesus, na Arábia Saudita. Então fica o desejo de uma boa reta final de recuperação para o Neymar. Quando ele voltar, ele volte inteiro para a pentacampeã mundial. Aliás, botem nos comentários qual é a falta que o Neymar faz para a seleção brasileira. Conto com a tua participação. E para passar as escalações,
O Brasil com o Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Arana, André, Bruno Guimarães, Paquetá, o ataque com Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. O Paraguai de Gatito do Botafogo, Velasquez, Balbuena, ex-Corinthians, Alderete, Júnior Alonso do Galo, Damian Bobadilla do São Paulo, Diego Gomes, Vidiaçante do Grêmio e o ataque uma dupla de Premier League, o Almiron e Enciso e no comando o Isidro Pita do Cuiabá, jovem jogador convocado pela primeira vez para a equipe paraguaia. Logo mais a bola rola e você acompanha tudo sobre a maior seleção do planeta na caminhada rumo ao Hexa aqui na Litoral News. Eu sou o Marcelo Marinho.